Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Fagron Talks, o podcast da Fagron, que você pode acompanhar seja pelo YouTube ou seja pelo Spotify. E como sempre, eu estou acompanhado da Cláudia, né Cláudia, tudo bem? Tudo bem, Pablo? Olá, pessoal. Espero que estejam nos acompanhando, estejam gostando dos conteúdos. Vem com a gente que os bate-papos estão incríveis. E hoje a gente tem um convidado muito especial, como sempre. Fale aí, Cláudia, quem é? Com certeza, né? Como a gente tem trazido temas do momento sempre, né, Pablo? Uhum. Naturalmente, o coronavírus, ele afetou muito a rotina e afetou diversas esferas da sociedade. Então, naturalmente, síndrome pós-Covid é um tema muito relevante. A gente tem explorado bastante esse assunto, porque também é um assunto interessante no momento e a gente vê que muitas coisas que a gente passa, elas estão sendo potencializadas agora nesse momento, né? Com certeza. E para enriquecer o nosso bate-papo e conversar conosco a respeito, nós temos conosco hoje o Fellow em Cardiologia pela Duke University, pós-graduado em Nutrologia, pioneiro no movimento da medicina do estilo de vida, trabalha com conceitos de medicina funcional e integrativa, diretor do projeto global de reforma em saúde, True Health Initiative, proprietário da clínica Saúde Plena e da empresa de educação Saúde do Saber, diretor do grupo Wake Health e escritor e palestrante no segmento de prevenção em saúde, qualidade de vida e bem-estar, autor do livro Manual do Estilo de Vida, 30 doses saudáveis sem efeitos colaterais. É um prazer tê-lo aqui, Dr. Fábio dos Santos. Aê. Prazer é todo meu, estar aqui com você, Cláudia, estar aqui com você, Pablo, com Obrigado, o Fagron e com todos os amigos que estão ouvindo. Espero que seja proveitoso a todos nós, né, falar sobre pós-Covid nesse momento angular, né, que o mundo sofre tanto ainda, né? Essa história ainda tem muita história para contar aí. Com certeza, é um prazer enorme a gente ter o doutor aqui. A gente sabe que a gente quis muito que ele tivesse aqui com a gente, porque a gente tem muitos temas para abordar, né? Então a gente preparou hoje um encontro para a gente falar sobre isso, ouvir o que o doutor tem a falar para a gente. Doutor, vamos começar então, me diz como é que, ou diz para a gente, né? Como que está sendo o seu dia a dia dentro da clínica. Você havia dito que você já tem uma movimentação online e uma movimentação presencial, você já tem isso consolidado? O que tem aparecido, o que tem chegado, o que as pessoas estão se queixando? Como é que está o dia a dia? Interessante que o movimento Covid, né, assustou todo mundo, assustou também a clínica, o consultório, né? Então os consultórios eles tiveram um barulho muito grande no início, e tanto consultórios privados, consultórios de convênio, eu atendo só particular, mas no começo todo mundo ficou desesperado, todo mundo foi para dentro da sua casa e a gente falou, puxa, o que eu vou fazer com o meu consultório? Né? Eu já atendia um ou outro paciente à distância, né, porque são pacientes que estão fora de São Paulo, pacientes que estão fora do país, mas não tinha uma regulamentação para isso, né? E aí durante o Covid isso foi legal, que toda a telemedicina, toda essa possibilidade digital, ela cresceu muito. E muitos médicos, como eu também, nós tivemos mais aderência a isso. Então, logo de cara, o meu consultório, eu procurei mudar um pouco ele. Eu facilitei algumas coisas para os pacientes e eu coloquei claro que eu poderia estar perto dele via tele, né? E aos poucos os pacientes começaram realmente a migrar para isso. E o consultório, depois que a história foi andando, né? Então, principalmente agora com a questão de tratamentos, vacinas, as pessoas estão muito mais tranquilas para voltar no presencial. Então que estão buscando mais a presença. Mas está ficando meio híbrido, viu? Porque tem muita gente apaixonada por essa condição de poder ficar em casa e atingir o seu profissional de saúde ou dentro do próprio escritório, né? Porque muitas vezes a pessoa estava lá no seu trabalho, não tinha tempo, e aí acabava desmarcando uma consulta, e hoje não. Hoje ele tem a possibilidade de fazer isso. Então tá legal. É legal. A gente tinha falado bastante, a gente vem falando muito sobre isso, né, Cláudia? O medo que a gente percebeu que no começo algumas pessoas tinham, não medo, mas um certo receio desse teleatendimento, por questão do diagnóstico, da questão dos exames, né? E a gente viu que as coisas foram caminhando, né? Tinha esse receio inicial, acho que como tudo que é novo, às vezes causa um certo afastamento, mas eu vi a classe médica totalmente se movimentando muito rápido para conseguir essa estrutura tecnológica e até de atendimento mesmo, né, para conseguir atender e suprir essa nova necessidade.
eu acho que foi super bem. Eu acredito que a gente ultrapassou essa barreira, né, doutor Fábio? Sim, inclusive o próprio Covid, né, trouxe uma flexibilidade para os médicos pensarem diferente. Então, por exemplo, eu falei, como que eu vou atender o paciente que está com Covid, que ele está dentro da casa dele, está com medo de se comunicar, de contaminar as outras pessoas. Do outro lado da história, ele está lá sozinho, por vezes sozinho mesmo. Atendi vários pacientes que estavam sozinhos dentro de casa, completamente enclausurados. Mas o que eu achei que seria interessante nesse momento? Criar um chamado protocolo de atendimento em que eu posso atender esse paciente inicialmente ali à distância, no digital, e ele me tem todos os dias, né? Então, no meu método de atendimento, eu atendo esse paciente no digital e todos os dias ele faz uma visita comigo, eu chamo de visita reversa, é um negócio interessante que eu criei. Ele vem e ele me toca no WhatsApp dizendo, doutor, olha, passei bem de ontem para hoje, eu tomei isso e aquilo, a minha temperatura está tanto, olha, estou com tosse, não estou com dor no peito, a minha oximetria está tanto. O que mais vendeu durante o Covid foi o oxímetro. Todo mundo começou a ter oxímetro em casa. Então, com isso, a gente conseguiu monitorar. E esses pacientes com, por exemplo, coleta domiciliar, eu pude, no 5º dia da doença, que é um dia emblemático para mim, 5º, 7º dia, eu poderia fazer os exames laboratoriais, entender como que estava o padrão de um hemograma, a inflamação dele, dedímero, que é uma coisa que quase ninguém pede, todo mundo começou a pedir por causa da doença, entendendo o que faz a formação de trombo, e começar a acompanhar esse cara que então está sofrendo, falta de ar, está cansado, tem sintomas pulmonares, mas também tem medo, né? E ele está isolado, ele está às vezes depressivo, ele está ansioso. Muitos pacientes, eles me deram a mão ali nesse teleatendimento, né, nesses 15 dias, e depois a gente abre uma bandeira para ele voltar ao consultório, então ele faz um primeiro atendimento ali no digital e depois ele vem no presencial. Então tem sido muito legal, muito proveitoso e com sucesso bem interessante. E desse jeito, assim, mais ainda, né, Cláudia? Com certeza. Porque se o teleatendimento em si, né, já trouxe bastante benefício, imagina fazendo esse acompanhamento diário, isso é excelente. Fideliza totalmente o paciente, né? Bom, segundo o boletim que foi liberado pelo governo federal, o boletim epidemiológico de Covid-19, o último foi agora em julho, ele cita que 17 milhões de pessoas no Brasil já foram curadas da Covid-19. E com isso a gente enxerga também em relação às manifestações pós-Covid, né? Onde eles mencionam um dado que de 40% a 70% dessas pessoas curadas, que se contaminaram pelo SARS-CoV-2, elas se encontram fadigadas. Me parece que é uma das condições clínicas mais comuns, né, doutor Fábio? Você tem recebido muito paciente com essas queixas que foram contaminados? Muito. Se infectaram? Muito, principalmente porque, como eu disse para vocês, eu estou atendendo diretamente esses pacientes, né? Então, não são só pacientes meus que passaram, de repente, por um infectologista, ou que eles estiveram no hospital e depois eles voltaram comigo porque eu sou médico deles. Não. Esses pacientes, eles sabem que eu faço esse tipo de atendimento e me procuram, né? E o que acontece que eu acho que é bastante interessante é o pessoal, como você disse, os dados oficiais falam de 17 milhões de pacientes curados. Eu não gosto da palavra cura, tá? Eu acho que assim, existe uma modulação desse processo. E o que acontece? Inclusive, Covid, tá? Existir o pós-Covid significa que não tem cura, né? Então é um processo que se alastra, né? Existe uma inflamação crônica que persiste ali. Pode ser de baixo grau, algumas pessoas podem até ficar sintomáticas, mas é muito difícil o paciente que passou. Eu costumo dizer, fala-se em 3 fases de Covid. Eu tenho que falar para os pacientes em 5 fases. A fase de incubação, que é a primeira, então, as 3 fases da doença, e a última, que eu estou chamando de pós-Covid. Eu gosto de chamar de rabo da Covid. Eu falei que eu dei esse nome aí. Por quê? Porque os americanos eles começaram a falar de long haulers, que são aqueles caminhões gigantescos lá que atravessam os Estados Unidos. Você está numa viagem, você pega a estrada, você vê aquele caminhão. Você olha o caminhão, parece que nunca acaba, né? O rabo dele não acaba mais, né? Então, aquela carroceria enorme e tal. Então, que acontece? Covid pode se estender demais. E eu tenho, então, pego muito esses pacientes. E é isso mesmo. Perto de 50%, 70% dos pacientes, eles têm realmente queixa de fadiga. O que eu fico me questionando é, fadiga é uma queixa tão frequente, tá, no dia a dia, que quanto desses pacientes eles só não aumentaram a fadiga que eles já existiam, né? As pessoas estão estressadas crônicas há muito tempo, né? E aí vem uma fadiga, que é essa fadiga crônica, que pega uma porrada de uma doença como essa, ele afunda de vez, tá? Então, na verdade, Covid
esse momento Covid é muito importante porque é uma tempestade em cima da outra. É uma tempestade infecciosa, uma inflamação aguda, que ataca pessoas que já estão adoentadas por um estresse crônico, uma inflamação crônica. Tá? Então aí fica a tempestade perfeita. Por isso que os índices inflamatórios são tão altos e as lesões são tão profundas. Né? E aí o que a gente percebe em termos de queixa, já durante a doença, é que as pessoas falam assim, puxa, parece que virou uma chave. Eu já não sou mais aquela pessoa que eu era antes, né? Que é exatamente a mesma fala da fadiga crônica que há 100 anos atrás era descrito com influenza, tá? Que é uma outra agressão viral do corpo. Então veja, quando você está trabalhando no seu limite, e possivelmente quase todos nós estamos, né? Nesse mundo digital que a gente tenta se adaptar, aí chega uma infecção dessa, com um potencial tóxico que tem, agredindo vários sistemas, então principalmente agredindo o sistema energético, levando uma inflamação grande, uma oxidação grande, isso pode destruir realmente as suas energias, né, as suas reservas de energia. Então com isso você fadiga. Então fadiga disparado, Cláudio, para ser direto. Sim. É uma das queixas mais importantes. Pois é, os cientistas eles se referem à síndrome pós-Covid como uma possível epidemia silenciosa, mas não parece ser tão silenciosa assim, né? São muitas manifestações clínicas, né? Olha, nada de silencioso. Eu meio que discordo disso, porque assim, as pessoas gritam mesmo. A gente tem percebido claramente fadiga, tem percebido muita gente com resquício por longo tempo, tá? De olfato, de paladar, tá? Queda de cabelo, então, assim, na mulherada, principalmente, terrível, tem acontecido uma queda importante. Tá? Tem comprometimentos residuais em árvore respiratória. Se a gente for pegar por estatística, tem comprometimento do sistema cardiovascular, perto de 20%, tem comprometimento do sistema nervoso, perto de 30%. Então, os acometimentos são difusos. E assim, as pessoas, elas percebem, e elas gritam quando elas percebem. Você imagina, então, eu peguei vários casos assim, tá? Pessoas que não eram atletas profissionais, mas eram atletas do dia a dia e de repente, sabe, andavam quilômetros de bicicleta, de repente dão meia dúzia de pedalada e estão exauridas, tá? Então, essas pessoas vão gritar, porque elas estão precisando desse auxílio. Ou então alguém que começa a perde 10, 20, 30, 40, 50% do cabelo, dessa massa capilar. Vão gritar. O que é isso? Esse organismo está intoxicado. Esse organismo está inflamado e ele está respondendo das mais diversas formas. Você tem que trabalhar principalmente sistema energético, né? Detoxificação, modulação de inflamação e sistema energético. No Covid-19, o sistema imunológico acaba desencadeando essa cadeia inflamatória de uma forma exacerbada, né, que é chamada tempestade de citocina. Isso pode lesar alguns órgãos. Na verdade, esse déficit de energia que o paciente sente é por conta desse desgaste do sistema imunológico, mais a lesão, ou tem algum outro motivo envolvido, Dr. Fábio? No organismo está tudo muito envolvido, né? Então você veja que eu costumo dizer que inflamação é uma coisa boa, tá? Você inflama para poder sobreviver. Só que se você inflamar e resolver o problema, ótimo. Mesmo que a inflamação seja grande, eu vou dizer que mesmo assim nesse cenário é bom. Se a inflamação é muito forte, tá? Normalmente vai ficar algo residual. Seria, por exemplo, o rabo da Covid, tá? Mas o problema é que muitas vezes você mantém uma inflamação, mesmo em baixo grau, por longo tempo, que é o que a gente tem visto também. Tá? Então existe, no meu entender, uma intoxicação, uma destruição de vários sistemas. Mas o que está mais atrelado à questão energética, para mim, é diretamente uma ação tóxica em cima das mitocôndrias. Né? E tem vários trabalhos que vêm mostrando isso. Então, eu particularmente sou apaixonado por essa questão mitocondrial, porque assim, mitocôndria é o centro da energia. Uma organela tão micro, né? Mas que está presente em todos os tecidos que mais produzem energia no nosso corpo. Sim. E sem ela, né, como elemento central, ela recebendo oxigênio de um lado, recebendo glicose do outro, transformando tudo isso em ATP, nenhum de nós sobrevive. E na verdade, quando ela está funcionando, vamos dizer assim, meia boca, tá? O que acontece? Muitas doenças vão aparecer. E eu costumo dizer para profissional de saúde, né? Quando você tem com o que você trabalhar, tá? Não interessa com o que você trabalha, se é pediatra, se é hematologista, se é cardio, se é endócrino, ou você faz uma visão geral do indivíduo, né, trabalha com medicina integrativa, funcional, com certeza você trata indivíduos que carecem de energia para trabalhar os seus sistemas. Né? Então, por isso que eu acho que isso é tão importante para a gente, entender essa questão. Isso para mim é central.
Entendi. E independente do paciente ter uma infecção leve ou ter sido hospitalizado, por exemplo, ele vai ter consequências pós-Covid. Acontece que o indivíduo que é hospitalizado, ele também tem mais desafios, assim dizendo, né, doutor Fábio? Porque provavelmente ele vai ter ali uma perda de massa muscular. E aí, como que você trabalha, em ambos os casos, a reabilitação desse paciente? Você tem toda a razão, né? Porque, sim, os dados mostram que mesmo pacientes assintomáticos durante a COVID, eles podem apresentar queixas, por exemplo, de fadiga no pós-COVID. Uhum. É exatamente... Essa é uma dica de consultório bastante interessante. As pessoas chegarem e falarem assim, eu já não me sinto mais como eu era antes. Como eu disse previamente, é a fala da fadiga crônica. Então, desgastou o sistema. É como aquele copo que já está no limite e aí vem uma gotinha a mais, e nesse caso não é uma gotinha, virar um jarro, né? O copo transbordou. Uhum. Né? Então, as pessoas se sentem mal. Agora, óbvio, se você for internado cada dia que você está dentro de um ambiente hospitalar, bom, pode salvar a tua vida de um lado, mas pode danificar outros processos do outro, né? Se a gente for pensar só nesse indivíduo acamado, tá? Tudo que ele está recebendo de droga, né? Sobrecarregando vários sistemas. Todo o tempo que ele está acamado, que ele não está ativando a musculatura, então ele ativa perda muscular, ele ativa a sarcopenia, principalmente se estiver numa terceira idade, óbvio que a recuperação vai ser muito mais lenta desses indivíduos. Então, assim, o cuidado tem que ser... Bom, estilo de vida vocês sabem muito bem que eu uso como base dessa história. Então, dieta e nutriente é o primeiro ponto mais importante. Esse cara tem que comer bem, você tem que nutrir todo o sistema dele de forma adequada. Começando por um equilíbrio, então trabalhando junto com o nutricionista, a questão de carboidratos, de lipídios, de proteínas, tudo muito bem distribuído, pensando nos micronutrientes, tá? E pensando em nutrientes que são muito importantes aqui, né? Porque muitas vezes as pessoas falam em vitaminas e em minerais e esquecem outros nutrientes que não são, por exemplo, coenzima Q10. Coenzima Q10 é uma quase vitamina, né? E ela, na verdade, passa a ser, nesse cenário da fadiga, a vitamina mais importante, se a gente poderia chamar assim, né? Então é o nutriente mais importante. Então a gente vai ter que ter realmente uma ideia de personalização, porque esse cara que está internado, claramente, por exemplo, ele vai receber um aporte de aminoácidos maior, né? Ele vai receber uma volta à atividade física diferente daquele cara que está se sentindo super bem. Mas a gente, mais uma vez, mesmo o assintomático, tem que tomar muito cuidado como ele volta. Tem guidelines hoje já sendo estabelecidos por associações internacionais em cardiologia e em medicina do esporte, fazendo com que atletas de ponta sejam submetidos a check-ups importantes para saber, por exemplo, se eles não fazem arritmia residual frente ao esforço, porque agora eles tiveram um dano no sistema energético deles. E tem atleta que está sendo bloqueado de voltar à atividade física porque estão fazendo. Então, assim, estão fazendo uma pericardite, estão fazendo uma endocardite assintomáticos, e aí isso está impedindo com que eles voltem. E aí esses casos, de novo, você tem que trabalhar sistema energético. Óbvio, se tiver um problema anatômico mais importante, você vai tratar também especificamente. Mas o centro da questão ali é a inflamação, a toxicidade e a energia. Tem uma coisa que... Desculpa, Cláudia, você ia falar, né? Que isso? Tem uma coisa que o doutor falou e eu pensei aqui, eu acho que foi uma coisa que para mim bateu assim, crucialmente, né? A importância da gente ter hábitos saudáveis, né? Na maioria do nosso dia, digamos assim, né? Que às vezes a gente abre algumas exceções para alguns excessos e tudo mais, porque a gente precisa estar saudável até para receber o tratamento, né? Porque o próprio tratamento, às vezes, se a gente não tem um corpo saudável ou está com um organismo sadio, a gente não aguenta nem o tratamento, né? Porque, falando do Covid, como o doutor falou, a quantidade de medicamentos e sistemas que são ativados, né? É uma quantidade muito grande. E isso e essa importância, esse alerta, talvez no pós-Covid, né? O quanto que você tem que se manter saudável e você tem que lutar, porque o Covid, às vezes, ele dá umas coisas, a falta de apetite, o fato de você perder o paladar, vai impedindo você de também nutrir o seu corpo da maneira que você precisa, né? E o doutor falou, eu achei isso super importante, porque a gente fala pouco disso, né? Fala pouco disso, que o tratamento requer também um pouco da nossa saúde, né? A gente precisa estar bem para poder receber esse tratamento,
para ele realmente tratar alguma coisa, né? A gente tem que ajudar também, né? E é uma pena, né? Porque o capítulo número 1 de todo o quadro, de toda a história, deveria ser a mudança do estilo de vida. Sim. Né? Então, assim, isso tem que impactar nas pessoas. E, na verdade, o que tem acontecido com o Covid é que você tem visto muitas pessoas, principalmente as que são hospitalizados, os pacientes que eu atendi e aqueles que foram hospitalizados, que, na verdade, é interessante isso. Quando você leva uma conduta personalizada, tá? E faz ações adequadas no momento adequado, a chance de você ficar com esse paciente mais grave, ele precisar hospitalizar, ela reduz muito, tá? Esse é um ponto. Mas mesmo aqueles que são hospitalizados, quando eles saem, eles falam, puxa, agora eu vou mudar a minha vida, né? A gente tem que tomar cuidado porque tem um delta T aí, né? Então tem um tempo que ele fala, agora eu vou mudar a minha vida, mas daqui a pouco ele acha que ele está surfando de novo, vem todo o barulho, ele volta ao ritmo normal. Então assim, eu gosto de dar o seguinte exemplo, né, para paciente. Eu falo que se eu pegar, tem um rio que está super contaminado, tem um peixe ali, esse peixe ele está com uma doença, um câncer, tá? Eu vou lá, detectei isso nesse peixe com os exames mais sofisticados que tem, mandei ele para o hospital do peixe, super importante, fez todos os tratamentos, fez cirurgia, fez radioterapia, fez hormonioterapia, e agora eu chego para o peixe e falo, peixe, você está curado. Lembrando que eu disse, né, que eu não acredito muito na cura em si. Mas assim, eu pego agora para o peixe, falo para ele, volte à sua vida normal, e o peixe mergulha de novo naquele rio contaminado, né? Então não é isso, né? As pessoas têm que entender que tem que mudar isso. E essa cultura, ela é super importante do entendimento dos nutrientes, né? Então, desde os nutrientes que você tem no seu dia a dia, no alimento que você come, como nutrientes que você pode adequar de uma forma personalizada e usar naquele organismo para você otimizar, tá? Sempre lembrando as bandeiras. Trabalhando sempre em prevenção, em tratamento e em performance, né? Então isso é super importante. É as escolhas, né? A gente tem que fazer melhores escolhas, assim, para a nossa vida sempre. Certo. E falando, doutor, no que você tocou muito sabiamente, que é a questão do déficit de energia, a Fagron, ela desenvolveu um suplemento chamado Maxov, ele é um suplemento alimentar na forma de nanoemulsão de coenzima Q10. E como vocês bem sabem, todos sabemos, né, a coenzima Q10 ela é um cofator muito importante para a produção de energia, para a produção de ATP. Ela é essencial na cadeia transportadora de elétrons. Mas ela apresenta alguns desafios quando suplementada, né? Afinal, ela é uma macromolécula, a lipofilicidade dela é muito alta, então quando a gente fala de administração de produtos por via oral, a gente sabe que quanto mais hidrofílico, mais a gente beneficia essa biodisponibilidade. Então, o que se tinha até então no mercado, quando se fala da coenzima Q10 tradicional, era um produto com a biodisponibilidade extremamente baixa. E tendo em vista isso, a gente vê algumas publicações aí falando um pouco de insucessos e resultados com pouca eficácia. Doutor, você chegou a acompanhar isso, principalmente porque você tem como base aí a cardiologia, a formação de base cardiologia, né? E alguns lançamentos que ocorreram, acompanhamento de paciente. Pode dividir um pouquinho com a gente? Sim, né? Na verdade, assim, poucos médicos conhecem coenzima Q10 na prática diária, né? Por quê? Porque ela veio, né, à luz da ciência algumas décadas atrás, mas quando entrou pela cardiologia, pela visão cardiometabólica para tentar ajudar na força cardíaca. Então, ela entrou no mercado, realmente há muito tempo atrás, tá? Eu vou dizer que mais de 20 anos atrás, entrou com o objetivo do quê? De modificar função cardíaca, então melhorar o inotropismo do coração. Então, como uma droga coadjuvante em insuficiência cardíaca. Só que acontece o quê? Como você bem mencionou, né, esse problema da característica da molécula, então alto peso molecular, realmente esse lado lipofílico, a dificuldade em absorção, a dificuldade nessa biodisponibilidade e ação. Né? Então, o que acontece? Bom, para começar essa história, né, nós profissionais de saúde que somos prescritores, então médicos, nutricionistas, por vezes a gente nem sabe essas características todas que dificultam. A gente entende a molécula e fala, puxa, legal, bacana, eu acho que vai ser positivo para o meu paciente, vou prescrever. O que significa para a gente? O que é mais importante para a gente? Realmente a volta do paciente, né? Você entender se você prescreveu algo, ele fala, puxa, teve resultado. Então veja, a entrada do coenzima Q10, ela entrou para indivíduos que tinham insuficiência cardíaca, e às vezes indivíduos já graves, tá? E também entrou numa forma que não era tão biodisponível. Resultado, não deu muito certo, tá? Então isso saiu do mercado. E aí ficou, né, a coenzima Q10, ela permaneceu principalmente para prescrição de profissionais que acreditam realmente em suplementos vitamínicos, suplementos minerais, que pensam um pouquinho fora da caixa, mas essa história ficou um pouco distante, né?
dos guidelines tradicionais. Sendo que a coenzima Q10 é tão importante, né? Eu gosto de eu brinco dizendo que a coenzima Q10 recebe o 10 porque ela é a camisa 10 desse time, né? A camisa 10 no time da energia. Sim. Ela distribui realmente as cartas direitinho ali na cadeia de elétrons, formando ATP. Se não tiver a coenzima Q10, lembrando que a coenzima Q10 a gente produz naturalmente. Sim. Tá? Mas se teu corpo tiver, como vocês citaram, né? Covid, pós-Covid, pode ser que a tua produção esteja inadequada, porque a tua mitocôndria está falha, né? Acontecem déficits aí. E tantas outras doenças causam isso também. Tá? Então, no cenário da cardiologia, ela entrou por insuficiência cardíaca, mas ela poderia ter entrado por isquemia, ela poderia ter entrado por arritmia. Tem vários trabalhos que mostram a importância disso em estabilização de membrana em quadros de arritmia diversas, tá? Em ajudar processos de oxidação, em ajudar ser paralelo, né? Tem uma importância paralela ao óxido nítrico em dilatação dos vasos sanguíneos em processos de isquemia. E quando eu falo em vaso, eu não estou falando só em coração, eu estou falando em cérebro, tá? Eu estou falando então em cérebro vascular, eu estou falando em sistema renal também, renovascular. Então a gente começa a entender que todo metabolismo está intrinsecamente ligado, e quando você tem uma chave que não está funcionando, não está disparando, no caso aí a energia decretada pela coenzima Q10, eu vou ter um problema. Então, assim, é muito bom ouvir, né, que a indústria vem com uma ideia de trazer uma solução para um problema que ocorre. Porque se eu tenho um déficit num produto e ele não ganhou tração por uma dificuldade bioquímica, se você soluciona isso, então pode ser que você ajude, não em um problema, né, mas em diversos problemas, que a gente não está tratando, sabe, uma pontinha da história do pós-Covid, você está mexendo em energia, né? Exatamente, todos os estudos que mostraram que não houve essa diferença significativa em relação a placebo, em relação ao resultado, né, justamente eles discutem isso, né, está relacionada à biodisponibilidade molecular. Você sabe que e foi super oportuno, assim, né, que o doutor trouxe essa informação de talvez a coenzima ser um pouco desacreditada por conta da biodisponibilidade, porque eu lembro da Cláudia, quando a gente começou a ventilar e tal, esse desenvolvimento, ela batia muito nisso, né, biodisponibilidade. Eu que não sou, não é minha área de conhecimento, tinha uma vasta ideia, assim, uma pequena ideia do que isso significaria, né, mas aí ela sempre bateu, e a gente faz isso muito hoje, né, na nossa propagação. Eu, por estar dentro do meu dia a dia de propagar essa solução, e é muito, e a gente reforça muito isso, né, porque a biodisponibilidade não é só uma característica, ele é como se fosse tudo, né, significa que o produto realmente vai entregar aquilo que é tão importante que a gente tenha, né. Sim. Agora, uma boa notícia para vocês, né, é que apesar desse lado lá atrás terem desacreditado, há poucos anos atrás, surgiu um estudo bastante interessante que foi aclamado, até a mídia trouxe, né, isso ao público, que parece que surgia um novo produto para insuficiência cardíaca. Então eles voltaram a colocar um trial ali que foi super positivo com coenzima Q10. Detalhe, não era ainda a coenzima Q10 com esse poder de nanoemulsão. Então, você imagina quando as sociedades clássicas, como por exemplo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ou American Heart Association, American College, eles puderem ter, de repente, nessa possibilidade de estudos, né, uma molécula que tem maior biodisponibilidade. Eu acho que o sucesso vai ser muito superior. Na insuficiência cardíaca é extremamente importante você fornecer o maior aporte de energia, né, para o músculo cardíaco. Então, a mitocôndria tem aí um papel fundamental e, obviamente, então, coenzima Q10. E a gente conseguiu resolver esse problema, né, Pablo? Verdade. A gente hoje, então, traz o Maxove, um produto que é 100% solúvel em água. Então, a gente, com essa tecnologia, né, de nanoemulsão, a gente modifica essa característica da molécula. Isso faz com que ela seja mais solúvel e, consequentemente, mais biodisponível. E tudo suportado por estudo clínico, né? Então, tem um estudo clínico de farmacocinética que compara o Maxove com a coenzima Q10 tradicional e ele mostra uma biodisponibilidade de 500% superior, mas os benefícios não param por aí, porque tem a questão da entrega ao longo das horas, né, a longo prazo durante o dia. Então, a gente enxerga que, enquanto a coenzima Q10 tradicional ela tem um pico em 6 horas,
de apenas 0,03 micromóis por litro, o Maxov vou ter 3 picos plasmáticos, sendo que a concentração máxima também é atingida em 6 horas, eu tenho 0,12 micromóis por litro. Quando eu chego em 14 horas, por exemplo, doutor Fábio, eu ainda tenho concentrações superior ao pico da coenzima Q10 tradicional, que é 0,03. Então, ainda é superior. Isso modifica, isso faz a gente pensar em modificação de esquema posológico, porque eu já não preciso usar 3, 4 vezes por dia, porque eu tenho níveis elevados durante pelo menos 14 horas, e por conta de uma biodisponibilidade superior, eu também posso ter uma redução de dose. Né? O doutor tem algum caso, doutor, já com o Maxov, que o doutor possa dividir com a gente? Sim, eu acho bastante interessante isso que você falou, porque assim, apesar de você falar, puxa, a coenzima Q10, ela, então, tradicionalmente, você teria que administrar 2 a 3 vezes, eu vou te confessar, ninguém faz isso, ou quase ninguém faz isso. Então, acaba administrando uma única vez e perde essa possibilidade. Isso estou falando do prévio, né? Sim. E muitas vezes tem que administrar altas doses, né? Então, o que acontece? Você vai ter que falar para o teu paciente, puxa, você tem que usar uma dose da coenzima Q10 2 ou 3 vezes ao dia, e isso tem que ser junto com a alimentação gordurosa, porque senão você não vai ter um sucesso adequado. O paciente ele também vai burlar isso, tá? Mesmo que tenha prescrição, puxa, eu esqueci, olha, puxa, não foi para mim tomar 2, 3 vezes por dia é complicado. E essa é uma vantagem do Maxov. O Maxov ele não precisa ser administrado junto com o alimento, é um outro benefício. Então você administrar uma vez por dia, isso a gente... você me perguntou, então, se eu tenho experiência. Sim, eu já tenho alguns casos que eu tenho acompanhado de pacientes, e uma das coisas que os pacientes colocam é realmente a boa recepção do produto, né? A boa aceitação do produto. Porque é fácil, né? Então pega e dissolve ali um pouquinho de água, não fica nenhum gosto residual, toma isso, maravilhoso, acabou. Muitos pacientes me pedem isso. Falam, olha, minha vida é difícil, corrida, eu saio de casa cedo, volto tarde, durante o dia eu não tenho um lugar certo, então eu quero tomar alguma coisa no começo do dia, no máximo no começo e no final do dia. Então não quer tomar coisas picadas durante o dia todo, né? Óbvio que por vezes você tem que fazer isso, tá? Mas se você tem uma possibilidade num elemento tão importante, né? Então por que você não fazer? Então por isso que eu comecei a usar, em alguns casos de pacientes, então usando o Maxov separado, e aí uma outra fórmula, que possa ser até dividida durante o dia, eu coloco outros ingredientes. Sempre pensando, né? Não existe bala de prata. Estou falando aqui que realmente a coenzima Q10, a gente está falando do Maxov, que é uma solução ótima, mas sem pensar em sinergia, né? Então, quando eu estou pensando na formação de ATP, estou pensando ali na cadeia de elétrons na formação de ATP, eu vou pensar também em usar magnésio, eu vou usar algumas vitaminas do complexo B, mas realmente a coenzima Q10 ela passa a ser central nesse processo. Então, sim, a boa resposta dos pacientes, né, uma boa aceitação dos pacientes. E o detalhe interessante é que assim, a percepção do paciente, eu normalmente falo para os pacientes voltarem em nova consulta comigo, uma reconsulta em 60 dias, 90 dias, dependendo do quadro, às vezes menos, né? E o paciente volta, a gente perguntando, uma das coisas que eu pergunto muito é a questão de energia, né? Então, energia física, energia mental, em que eu busco muito essa questão de fadiga física e fadiga mental, energia sexual, tá? Então, essas questões, eu gosto sempre de comparar um momento com o outro momento. E para isso você precisa de tempo, né? Você precisa ter uma margem de tempo para ter resultado. O que a gente percebe? Muitas vezes o paciente ele volta e ele teve uma melhora mínima, ou então não tem essa percepção de melhora. E me surpreendeu que vários casos eu tive de uma volta com melhora importante de fadiga, principalmente fadiga física e mental. Tá? Então, uma percepção rápida de ação. Então isso foi muito legal. Então quando o doutor começou a utilizar a Maxov, o doutor pôde fazer ajuste de esquema posológico, pôde reduzir a dose e ainda teve uma percepção por parte dos pacientes de melhora mais rápido, é isso, doutor? Sim, porque na verdade quando eu usava a coenzima Q10 prévio sem usar o Maxov, normalmente eu colocava a coenzima Q10 junto com os outros componentes, né? Então, aí eu pedi para o paciente às vezes fracionar a dose, colocar junto com refeição, mas como eu disse, né? Existe todo um burlar também do paciente aí de não conseguir, e às vezes não é nem porque tá com sacanagem que não tomou, ele quer melhorar, né? Mas não tem a possibilidade, ou acabou esquecendo e não tomou naquele período. E às vezes não tem o entendimento também, né? Porque algumas patologias você precisa ter os níveis plasmáticos de coenzima Q10 elevados durante todo o dia, né? E outra, né? Você usar, quando desse lado de cá a gente está prescrevendo, você fica com muito cuidado
no quanto você vai prescrever de cada ingrediente para não tornar aquele mundo de cápsulas para o paciente, né? Então, por exemplo, com a enzima Q10, a gente às vezes queria usar doses maiores, mas usava doses menores, né? Então usava 100 mg, 200 mg, quando até poderia usar 500 mg, né? Mas o que acontece? Com o Maxove você tem 500% maior biodisponibilidade, eu estou usando hoje 50 mg, está equivalendo a 250, né? Do que era prévio. Uma tomada ao dia, tá? Com esses picos plasmáticos, né? Uma boa absorção, muito melhor do que era, não está deixando gosto residual. Então, assim, para mim também fica confortável. Tá? Na minha prescrição ficou confortável e eu acredito que para os pacientes, até pelo que eu tive de feedback, também foi muito legal. Tá? Porque, na verdade, não é, até na percepção do paciente, não é mais uma cápsula. Na verdade, é algo que ele está diluindo ali e está tomando junto com o resto que ele deve tomar ou isoladamente. Eu vou falar uma coisa, mas eu vou falar uma antes, já que a Cláudia falou do Maxove e eu não ia falar, quer dizer, lógico que eu ia falar, que o Maxove a gente tem um espaço, né? A gente tem um site, um hot site próprio dele, que é maxove.com.br, todo mundo pode acessar, a gente vai continuar falando sobre ele aqui, mas depois, para relembrar ou querer ter acesso aos materiais técnicos e tudo mais, a gente tem tudo lá separadinho e organizado para vocês. O que eu ia falar justamente essa questão das pessoas, né? Eu vejo muitas pessoas que se surpreendem positivamente a partir do momento que faz o uso do Maxove. Pela praticidade, porque realmente as pessoas elas já têm uma certa rotina, né? Você já tem ali o seu remédio que você tem que tomar pela manhã, você já tem o seu skincare, seja lá o que for, a pessoa já faz isso, né? E a gente acrescentar mais um, e o Maxove, ele parece mesmo que é uma solução assim inacreditável, né? Porque ela tem uma biodisponibilidade incrível, ela tem uma facilidade de você consumir, né? Mas é isso mesmo, né, cara? Porque como as pessoas se sentem, né? Como você tem essa super biodisponibilidade e você começa a se sentir bem, então tudo começa a ficar melhor na sua vida, né? Eu tive Covid recentemente, comentei com vocês, eu tive Covid recentemente, e essa questão da fadiga, para mim, foi muito crucial. Teve alguns momentos, o doutor até falou do 5º dia, né? Eu acho que o 5º, 6º, 7º dia, para mim, foram os mais difíceis. Embora eu tenha tido a manifestação leve, né, da doença, mas mesmo assim, teve dia que eu não tinha força, eu sabia que eu precisava pegar essa caneta, mas e a sensação que eu tinha era de falta de energia, que eu fiquei 3 dias sem comer e não tenho mais aquela força para fazer as coisas, né? E como que, eu sei, né, porque eu faço consumo do Maxove, mas queria que o doutor explicasse ou contasse um pouco para a gente como que o Maxove ajuda nesse caso, né? Porque tem me ajudado muito, né? Mas como que funciona isso? Por que ele faz eu me sentir revigorado, faz eu me sentir vivo de novo, sendo que eu passei esse momento que eu achava que, falava, nossa, eu nunca mais vou conseguir pegar um copo, sabe? E como é que é? Fala aí. Falo. Na verdade, assim, como a gente falou previamente, né? Quando você tem um sistema orgânico, você tem que pensar ele 360, né? Então, pode ser, Pablo, que você tivesse previamente alguma coisa já que te deixasse, de repente, no limite, tá? Mas aí vem a doença e ela vem com uma peculiaridade bastante importante, né? Que é essa tempestade inflamatória criada. Tá? Então, ali entre a primeira e segunda semana começa realmente uma explosão da doença e muitos pacientes têm relatado isso. Parece que eles se sentem envenenados naquele momento. Senti um calor inacreditável, eu ia aferir minha febre ali e não tinha, minha temperatura não tinha febre, tá? Eu senti isso mesmo. E assim, senti olha, eu tô com um calor absurdo, né? Infernal, muitas pessoas descreveram dessa forma. Então, nesse momento, o teu corpo está reagindo. E como eu disse prévio, né? A inflação... A inflamação também. Né? Inflação, mas a gente fica para um próximo programa, a gente fala da inflação. Mas a inflamação, ela é super positiva para o seu organismo. Mas nesse caso, tá? Existe um desajuste do seu sistema imunológico com um grande ataque contra as suas próprias estruturas, né? Então, assim, uma das coisas que é agredida aí é a questão das mitocôndrias, né? Então, dentro das células, lembrando que elas estão em grande número
nos seus órgãos, né, nos seus sistemas muito produtores de energia, então coração, por exemplo, cérebro, rins, fígado, os músculos, tá? Então, no teu caso, essa queixa, uma queixa muscular, está muito associada a essa fadiga física, essa fadiga muscular. Você não tá, teu cérebro pode estar dando uma mensagem ali, mexe o teu braço, mas você não tem consegue. Uma capacidade. Está te faltando nutriente, né? Então, tem uma mitocôndria deficiente, tem uma produção de coenzima Q10 deficiente, entre outras coisas, tá? E aí você tem essa dificuldade. Você está oferecendo para o teu organismo, né? É aquele solo que não está sendo irrigado da forma adequada, que não está produzindo nada, e de repente você começa a jogar água, jogar nutriente e começa a crescer alguma coisa ali. É isso, né? É isso que você percebeu. E quanto mais árido é o terreno, maior resposta dá quando você começa a dar um produto qualificado. Né? Então talvez seja por isso que você responde tão rapidamente ao produto, tá? Que tem essa biodisponibilidade. Só pegando um gancho do que a gente falou lá atrás, na percepção do paciente, aqui eu me coloco então como paciente, por exemplo, em algum momento. Quando você está preparando esse ritual, tá? E você falou do skincare, da cápsula, tá? Tem muitas pessoas que sentem como se ela estivesse numa nave espacial dela, tá? E nessa nave espacial dela, ela pegar uma cápsula aqui, ela pegar o skincare dela, de repente ela pegar uma gotinha e colocar na água e movimentar, tem todo um cenário de que ela está preparando o próprio terreno, o próprio corpo. Esse tem um efeito positivo muito legal também, tá? Do que só ela encher, por exemplo, a mão de cápsulas, tá? E tomar um monte de cápsula, né? Então ela está fazendo coisas diferentes. Eu acho super legal essas posologias de formas diferentes, que às vezes assim não tem nenhum aspecto, tá? Do ponto de vista bioquímico farmacológico tão importante, mas o psicológico porque na visão do 360 a gente tem isso. Então assim, eu acho fantástico isso. E essa questão também de ter um momento seu com você, para você se cuidar, né? Porque ninguém vai cuidar, a gente acha, né? Tem a errada ideia de que é o médico que cuida da gente. Sim, de fato, né? Mas a gente também é o principal responsável por cuidar da gente. A gente não pode transferir essa responsabilidade para outra pessoa, outro profissional. Eu estava com relação ao momento que eu passei de Covid e tudo, e eu ficava muito confuso, sabe? Porque eu não sabia muito o que fazer, né? E eu, no alto da minha ignorância sobre o assunto, sobre medicina e tratamento e tudo mais, eu não tive perda de olfato, de paladar, então para mim foi tranquilo comer, me alimentar, né? Ainda continuou sendo um momento prazeroso no meu dia. Mas mesmo assim eu me sentia cansado. Eu lembro de ter ouvido algumas pessoas que tiveram problemas, né? Não sentiam mais gosto e tudo mais, e a dificuldade de se alimentar, e eu atribuía que talvez esse cansaço, essa falta de energia fosse só por conta que ela não está comendo direito. Mas eu comia direito, fazia as refeições da maneira que eu sempre faço, e mesmo assim eu me sentia, eu sentia meu corpo quente, eu sabia que eu tinha que pegar aquele termômetro para me medir, mas eu não conseguia. Se fala muito da fibrose pulmonar, né, por conta da dificuldade respiratória, e se atrela a isso à fadiga, mas o que a gente vê na prática, né, doutor, é que pacientes até assintomáticos, muitas vezes, depois que, teoricamente, passam por essa primeira fase do Covid e passam para o pós-Covid, eles se sentem fadigados, né? As pessoas, na verdade, no começo, estavam com dúvida se era uma síndrome muito mais respiratória, né? Sim. E até porque cada um quer puxar um pouco a sardinha para o seu lado, né? Outros profissionais começaram a levantar a mão e falar, não, isso aqui é muito mais imunológico do que é infeccioso. Sim. O outro começou a falar, não, isso aqui é muito mais vascular do que é imunológico, tá? E o que a gente percebe é que é sistêmico, né? Então, assim, você tem um quadro sistêmico, e quanto mais avança a doença, porque a gente, nas fases todas, né? Então, eu falei das 5 fases, né? Eu gosto muito de falar isso. Então tem um período da incubação, aí depois você tem uma fase viral, aí você tem uma fase inflamatória e você tem uma fase sistêmica, e depois o pós-Covid. Então são 3 fases da doença ali. Você tem então viral, inflamatório e sistêmico. O que a gente tenta, né, durante o processo do atendimento do Covid é deixar com que esse paciente ele não avance muito, porque quanto mais ele inflama e a história vai aumentando,
eu gosto também da expressão do caldeirão da bruxa, né? Quanto mais coisa você vai jogando, mais vai esquentando o negócio e vai explodir, tá? Sim. Então, assim, se deixar chegar no sistêmico, tá? Pegou, a pessoa está com processos com trombos difusos pelo corpo, ou então teve uma insuficiência renal. Pessoal, o negócio vai feder aí, né? Então, assim, a ideia é tentar não deixar chegar ali. Mas veja, mesmo interessante o teu caso, que mesmo não tendo chego nessa fase, ficou com tanto residual. E é o que a gente percebe. Isso é muito variável. Eu acho que, assim, até então, não tem muita coisa descoberta do ponto de vista genético na história, mas eu vejo claramente que a chave vira para uns e não vira para outros. Tem sistemas genéticos envolvidos, por isso que cada vez mais a medicina personalizada faz sentido aí na história. A gente entender isso. A gente conversa sempre, né? Eu, a Cláudia, o próprio doutor, a gente está sempre conversando. As pessoas podem achar que a gente conversa só quando a gente está aqui gravando e fazendo esse encontro, mas não, a gente conversa muito. E eu lembro que um momento o doutor tinha falado sobre esse assunto, tinha mencionado a questão de você ter um dia bom, um dia ruim, um dia que você está se sentindo medalha de ouro, outro dia que vai ser mais ou menos, né? Qual que é o momento que que o doutor pode falar assim, isso aqui eu vou entrar com enzima Q10 porque é isso. Como que você percebe que há essa deficiência, que é esse ingrediente que está faltando aí nessa receita dessa pessoa? Como que é? Fala daquela questão da mitocôndria, do dia bom, isso é super legal. Não, sim. Eu sou apaixonado por essa questão mitocondrial e por questão energética. Então, veja, e como eu entendo, né, que mitocôndria está no centro de tudo. É ela que tem a grande produção de energia. Eu acredito que todos os processos patológicos, você tem uma culpa em inflamação mal resolvida, em toxicidade, déficit de produção de energia. Eu tenho uma tendência, na verdade, eu tenho um conflito aí, né, de interesse nisso, por ser apaixonado por mitocôndria, de dizer que eu vou ter uma tendência em olhar qualquer um desses casos e falar, precisa de coenzima Q10, tá? Mas assim, num cenário, para quem não está muito acostumado a isso, né? Fadiga é o ponto-chave, tá? Então, assim, a pessoa que eu disse para você que você gostou previamente, né? Do momento 10, e todos nós temos, né? Todos nós na vida temos aquele dia que você acorda energizado, as coisas vão acontecendo, você está super bem, chega no final do dia, está super bem. Eu costumo dizer que eu senti o envelhecimento chegar no dia que eu percebi que se eu ficasse sem fazer atividade física naquele dia, no final do dia eu estava muito cansado, né? Por quê? Porque a atividade física faz com que melhore a minha circulação, melhore minha oxigenação tecidual, melhore a minha produção de energia. Então eu chego no final do dia, tá? Meus neurotransmissores estão mais regulados, os meus hormônios estão respondendo melhor, então o hormônio vai sentar no receptor dele e vai sentar de uma forma mais adequada. É uma orquestra, tá? Tudo está trabalhando em sintonia, tá? Quando está tudo trabalhando em sintonia, está tudo afinado, pum, pau, você está super bem. Mas às vezes você está super bem e no outro dia, parece que caiu. Você vai pensar, pô, Fábio, você é bipolar, né? Você está um dia super bem, no outro dia não está. Mais ou menos. Todo mundo tem isso, tá? Todo mundo tem isso. E aí, motivos diversos, né? A toxicidade ambiental, uma notícia que não foi bacana. Isso mesmo. Tá? O lado psicológico que a gente conversou anteriormente ali. Um alimento inadequado, tá? Tem os respeitos, né, aos seus relógios internos. Então, cronobiologia é um papo que a gente fica conversando o dia inteiro aqui, tá? Eu vou perguntar para vocês que tipo de bicho vocês são. Aí vocês vão gostar desse papo. Porque a gente sabe que na natureza, por exemplo, o leão, o lobo, o urso, o golfinho se comportam de uma forma diferente em termos de cronobiologia. Quando a gente compara isso com o ser humano e você entende que bicho você é e você respeita isso, tá? É o respeito à tua natureza e respeito à natureza. Mas é óbvio que acordar mais cedo, dormir mais cedo, tá? Como lifestyle aí faz um grande diferencial, por exemplo, em produção de energia, tá? Mas não é só isso. Tem pessoas que eu conheço que são espetaculares em estilo de vida, comem super bem, o cara come orgânico, se preocupa com cada coisa que coloca no prato, faz atividade física todos os dias, medita, tá? Tenta dormir o número adequado de horas, mas está cansado, tá? Fadigado. Por quê? Porque algum sistema interno está sendo bagunçado, zoado por alguma coisa. O que é isso? É uma doença crônica que a gente ainda não despontou? Não sei, tá? De repente, puxa, estou me alimentando, mas aquele sistema personalizado ele precisa um pouco mais de potencial de performance. Então eu tenho que entender
tá? De novo, esse olhar personalizado, olho a olho com o paciente, empatia, para poder entender esse significado. Mas assim, energia, tá? É um papo que o profissional de saúde muitas vezes não tem como paciente, tá? Então tem que ter. É inacreditável o número de vezes que eu atendo pacientes que passaram por urologista, por exemplo, e por ginecologista, e nenhum nem outro perguntaram sobre libido, sobre sexualidade. Eu falo, meu Deus do céu, né? Como parece isso pode... tabus, existem tabus. E não é a questão da energia, não foi o Covid que trouxe, né? É uma coisa que é, como o doutor falou, isso só potencializou, ou só ficou mais evidenciado por conta dessa inflamação em cima da inflamação, da inflamação. Como o doutor sempre fala, o mundo está fadigado, né? Não é? Existe o mundo inflamado, o mundo fadigado, o mundo tóxico, né? E o que eu vejo muito, não sei se a Cláudia, não sei se você tem exemplo, se é comum ou é comum só para mim, mas a gente ouvi algumas pessoas falando assim, eu só rendo à tarde, de manhã eu não presto para nada. Ou o contrário, né? Eu de manhã eu produzo, à tarde eu sou... Esses são os bichos que eu falei. E tem muito disso, né? As pessoas, sempre alguém, quem estiver nos vendo, nos assistindo, vai ter uma referência de alguém, ou já em algum momento ouviu isso, né? O leão dorme cedo e acorda cedo. O lobo dorme tarde e acorda cedo. O urso dorme tarde e acorda tarde. E o golfinho Amazona. Dorme e acorda. Então, assim, se você, por exemplo, vocês estão aqui na Fagron, tá? E, de repente, o Geraldino, ele é o leão, tá? Ele dorme cedo e acorda cedo. O Geraldino, que é o nosso diretor aqui da Fagron, né? Para quem não conhece. Para quem não conhece. Então, ele, como diretor, ele vai ser o leão e, de repente, ele organiza uma reunião 6h30 da manhã. 6h30 da manhã ele organiza essa reunião. Mas, de repente, nessa reunião, algum de vocês é um urso, tá? Que dorme tarde e acorda tarde. O que vai acontecer? Você não vai produzir, não vai render o que você... E aí, de repente, ele vai achar que você não está rendendo porque você é preguiçoso, etc. Não, é o teu padrão, tá? Então, assim, a linha do indivíduo é importante, mas o mundo não pensa nisso, né? Então, ninguém se adequa a isso. Ninguém se adequa a isso. Na verdade, o mundo quer vários lobos, né? Dorme tarde e acorda cedo. Eu faço isso, eu acordo tarde. Eu também. Durmo tarde e acordo cedo. Mas não necessariamente eu rendo super bem o dia todo. Eu também jogo como lobo muitas vezes, tá? Mas não porque você gostaria necessariamente. Mas nem sempre. E aí, quer dizer... Como a realidade do mundo pede isso, óbvio que você tem que tentar jogar dentro do teu padrão, mas muitas vezes você vai ter que trabalhar para o quê? Para trabalhar o teu performance, né? Então, muitas vezes é isso que você tem que fazer, você vai ter que trabalhar com uma qualidade melhor aí. Legal. A gente falou muito dessa questão da energia e tal, dentro de um cenário de tratamento, né? O Maxove, a coenzima Q10 do Maxove, ele pode vir também sem precisar a pessoa ter tido Covid, ou igual eu que não conseguia alcançar ou pegar e tal. A gente pode fazer isso no dia a dia de uma maneira pouco preventiva? Quem pode consumir Maxove, né? Quem pode, quem não pode? Tem isso também ou é só quando tratar e tal? Bom, vocês me conhecem bem, vocês sabem que uma das frases que eu mais falo é prevenção é a melhor forma de fazer tratamento. Com certeza, né? A gente também gosta muito disso. E a ideia, né, na verdade, da prevenção como a melhor forma de fazer tratamento é realmente otimizar sistemas. Então, assim, eu pego esse indivíduo que eu estou falando, é o executivo do dia a dia, é o estudante, tá? Que percebe que não está rendendo o quanto poderia render, né? Então a questão de performance e produtividade é super importante, tá? Eu colocaria isso como uma das pautas mais importantes, porque se eu atuar aqui, pode ser que eu nunca venha a ter um problema posterior, tá? Então, assim, sempre se antecipar os fatos. Mas quando a gente fala em quadros patológicos, né, e a gente está muito falando aqui sobre pós-Covid, mas a gente falou que historicamente teve muito associado com a parte cardiovascular, essa parte de cardiometabolismo é excelente para isso, tá? Então eu já citei aqui, por exemplo, ajudar o tecido cardíaco, ajudar toda a vasculatura, então em processos como insuficiência cardíaca, arritmias, doenças isquêmicas, e aí abrange também, como já falado, cérebro, a parte renovascular, então a parte renal. Ótimo. Então, aí eu vou pensar, puxa, é hipertenso?
é diabético, tem síndrome metabólica, uma vastidão de paciente. Quem atende clínica, recebe o paciente batendo na porta, tem síndrome metabólica que chega lá, tem indivíduo fadigado que chega, tá? Se está recebendo algum tratamento, que é uma outra coisa que é super importante, né? É a utilização de coenzima Q10. Então, o Maxov chega com uma grande solução para os usuários de estatina, né? Então, hoje estatina é um grande tabu no mercado. Hoje eu recebo um monte de paciente que vem me procurando como cardiologista, dizendo o quê? Puxa, eu estou tomando isso para reduzir meu colesterol, mas eu ouvi falar que não devo tomar isso porque isso é super tóxico. Pessoal, a gente tem que falar uma verdade aqui, tá? Então, a questão de estatina às vezes é uma droga necessária. Só quem senta na cadeira, tá, para atender o paciente sabe que às vezes você pega um indivíduo com 500 de colesterol, com 300 e pouco de LDL e colesterol, você vai ter que entrar com uma droga mais poderosa. Estatina é essa droga, tá? Só que quando você usa estatina, para quem conhece bioquímica, vai entender que a estatina está bloqueando um processo de formação do colesterol numa cadeia alta. Ela está atuando numa enzima lá chamada HMG-CoA redutase, hidroximetilglutaril coenzima A redutase, um palavrão, tá? Mas quando ela bloqueia ali, ela vai bloquear lá embaixo a transformação de escaleno em colesterol, mas do outro lado da história, por um caminho paralelo, também bloqueia a formação de quem? Coenzima Q10. Por isso que tem muita gente falando que você não deve dar de jeito nenhum estatina, porque vai bloquear a coenzima Q10 e com isso vai levar a fadiga, a dores musculares e a outros problemas, né? Pode levar a problemas hepáticos, enfim, até problemas cardíacos, né? Tem alguns trabalhos pequenos, né? Não foram nem tão validados esses trabalhos lá no passado, mas mostravam até a redução da função cardíaca nos usuários de estatina, né? Então, isso é um absurdo, a gente não quer isso de jeito nenhum. Então, o que eu faço entendendo bioquímica? Eu associo coenzima Q10 há muito tempo. Aliás, eu falo para grande farma que é quase antiético, no meu entender, você dar estatina e não dar coenzima Q10 associado. Então, é uma outra forma de você ajudar muito o seu paciente, usuário de estatina. Então, sabe, não arranca o produto que está trazendo um resultado clínico, em algumas vezes, pode ser que não seja necessário num determinado cenário, mas por tantos outros, ele é necessário. Você pode usar alguma coisa em associação. Para não dizer sobre outras coisas também, né? Eu falei no território metabólico, especificamente cardiometabólico, mas também falei de diabetes, falei de hipertensão. Quando a gente fala em a parte ginecológica, urológica, pensando em fertilidade, né? Vários trabalhos têm sobre isso, tá? A gente falou um pouco sobre cérebro, memória, tá? Então, muitas vezes as pessoas se sentem fadigadas, como se sentisse aquela nuvem na cabeça. A primeira queixa que tem é memória. Parece que eu estou perdendo memória. Essas conexões, de novo, não é a solução milagrosa, a bala de prata, mas, por exemplo, muitas pessoas hoje têm déficit de memória porque elas estão com muita informação, tá? Ou então estão muito estressadas. Aí o cortisol alto acaba sendo uma borracha apagando a sua memória. De novo, ele sente-se fadigado. Então, como um tratamento coadjuvante da história para melhorar a energia cerebral, tá? E vai atuar em memória, né, de uma forma secundária. Então, é uma vastidão de coisas. Eu vejo que tem um cenário muito grande de atuação da coenzima Q10, especificamente, então, agora o Maxov, na questão de prevenção e tratamento. Eu acho muito legal. A questão energética é muito importante, mas a gente não pode esquecer também que ela é um antioxidante com grande potencial, né? Então, pensando nessa área cardiovascular, como o Dr. Fábio tinha mencionado, vai ajudar a varrer os radicais livres aí das veias, das artérias, e também um cofator importante no metabolismo das gorduras, dos lipídios, né? Então, pensando naquele paciente que tem uma tendência à formação de placa, né? Isso, de lipoperoxidação, né? Super importante. Quando surgiu a molécula coenzima Q10, né? O Frederick Crane trouxe isso para a luz da ciência, trouxe até com a ideia de um antioxidante, um dos antioxidantes mais potentes que tem. Mas quando você pensa, né, quando a gente fala qual que é a nossa grande atuação clínica, tá? Muitas vezes esse paciente, ele está, às vezes, se alimentando super bem, já tem uma carga de outros antioxidantes, ou então ele toma outras substâncias que são antioxidantes. É claro que coenzima Q10 tem o seu potencial antioxidante, mas energia ainda eu acho que é o ponto principal, central. Com certeza. A gente, e tem um limite para a coenzima Q10, eu tomar 1 litro e vou sair correndo uma maratona, tem isso, né? Eu queria que o doutor abordasse um pouco isso, porque a gente aqui na Fagron, né, e a gente sabe que o doutor também, a gente tem que a personalização é a palavra de ordem para a gente, né? E
Então, fala um pouco disso. A gente tem esse limite? Não, eu vou sair daqui, até porque as pessoas hoje fazem coisas, né? Sei lá, se a gente... é importante a gente ressaltar, vai que a pessoa fala, eu vou ter energia, quanto mais eu tomar, mais energia eu vou ter, então eu vou fazer isso. Como que a gente faz? O doutor trabalha dentro de um range, né? A gente tem essas questões que é importante a gente trazer, porque não é só Covid. A gente está no contexto do Covid, porque é o nosso contexto aqui que a gente escolheu para a gente bater esse papo, mas a gente sabe que isso vai além, né? A coenzima Q10, o Imaxov tem uma atuação mais global, mais ampla dentro dessas patologias e tudo mais. Como que é, doutor? Posso tomar um litro de Imaxov? Não. Na verdade, tomar cuidado com os protocolos de WhatsApp, né? Para tudo, né? Principalmente agora, nessa fase Covid, que eu tive de paciente que fala, puxa, eu estou usando isso porque minha prima usa, estou usando isso porque, olha, tá. Isso é ótimo. O médico lá do Rio Grande do Norte orientou ali no YouTube. E é legal que às vezes as pessoas procuram, por exemplo, o doutor Fábio me diz uma coisa, mas o doutor da Cláudia, a doutora Cláudia me diz outra, e é o que eu queria ouvir, eu vou na dela, então, isso. Né? Então, assim, o que acontece? Ainda é novo, né, para você saber qual que é a dose ideal do Imaxov para cada quadro clínico, né? Então, quando a gente tem esse tipo de quadro, normalmente a gente diz, comece com pouco, tá? E evolua isso. Agora, o pouco do Imaxov é interessante, porque, por exemplo, eu tenho usado como dose padrão 5 gotas que equivalem a 50 miligramas, né? Então, isso já seriam 250 miligramas na visão tradicional, tá? Então, para ser bastante sincero, é até mais, muitas vezes, do que eu estava prescrevendo, né? Muitas vezes eu estava prescrevendo 100 miligramas 2 vezes ao dia, né? Com outros produtos associados, tá? Então, não tinha uma dose maior do que essa dose. Então, o que acontece? Nesse momento agora, tá? Eu com essa dose, eu estou tendo ótimos resultados. Então, começar com doses baixas e progredir com a necessidade do paciente, eu acho que é a melhor solução para quase tudo. Não fica diferente aqui com o Imaxov, né? Então, nada de tomar 1 litro, né? A gente vai começar com... E é óbvio, né? As pessoas têm me perguntado muito, principalmente no cenário do pós-Covid. E aí cabe a pergunta que a Cláudia fez no começo, né? Aquele paciente que estava pouco sintomático ou assintomático, que agora tem um pouco de fadiga, né? Versus aquele paciente que estava internado no hospital e agora ele saiu, ele está se arrastando, eu vou usar a mesma dose? Possivelmente não, né? Possivelmente eu vou tentar usar uma dose menor, né, no primeiro caso e uma dose maior no segundo caso para uma recuperação mais rápida. Né? E eu não sou eu, é alguém que eu conheço, um primo meu, que às vezes se sente um pouco tentado a colocar uma gotinha a mais e tal, né? Para ver se... Síndrome do super-herói. Mas então, eu vou falar para esse meu primo que ele não faça isso. O Imaxov a gente recomenda de 2 a 10 gotas, né? Vamos pensar aí que 10 gotas a gente tem 100 miligramas de coenzima Q10, mas considerando essa super biodisponibilidade, 500% superior, a gente vai estar aí trazendo ele para um patamar de 500 miligramas, né? Mas, como eu falei anteriormente, o paciente não se beneficia só aí, né? Tem a questão da entrega dos picos plasmáticos, de você ter sempre as concentrações elevadas, né? Que é importante. É bacana. É importante. Você ia falar, Cláudia? Não. Você só respirou, mas... Doutor, para a gente... Vamos colocar uma situação aqui hipotética. Você tem aí os seus colegas te ouvindo, te vendo. O que você falaria para eles nesse sentido, dentro desse contexto que a gente está falando de pós-Covid, da coenzima, a importância de se colocar pouco e se colocar, ir medindo, o fato de você investigar. Você falou que tinha algumas especialidades que nem perguntava e tal, da questão energética. O que você aconselharia, né? O que você deixaria aí de mensagem para eles no momento aí que eles recebem um paciente e também para os pacientes, né? O que se há, né? Não sei nem se tem, né? Estou falando para o doutor falar, mas talvez não tenha. Mas qual é um ponto de atenção para o paciente para falar, cara, se aconteceu isso, procure um médico, faça isso, porque pode ser, né? O que você, além de ser um leão, né? O que mais a gente poderia falar para os seus colegas? Aí você pode se direcionar para a câmera, para o microfone, para quem está nos ouvindo. O que você deixaria aí de mensagem com relação a esse assunto e o Imaxov, coenzima Q10, Covid e tudo mais? Excelente pergunta, né? O que eu vejo aqui na história é que a gente tem que colocar como primeiro lugar personalização, tá? Então,
entender cada indivíduo de uma forma personalizada. Eu acho que isso tem que ser no tratamento de qualquer cenário. Então, você profissional de saúde e você também paciente que está ouvindo, né, esse cliente, tá, que está tendo que receber uma atenção personalizada, entender você como um indivíduo único, entender suas necessidades, é a coisa principal que tem na história. Então, entre as necessidades, essas necessidades bioquímicas, as necessidades de nutrientes que você tem. Então, pode ser que você precise um pouco mais de atenção nesse campo energético, que tem que ser investigado. Tá? Então, as perguntas sobre energia, de novo eu falei, a energia física, a energia mental, a energia sexual, são absolutamente importantes para a vida da pessoa. É isso que move realmente o dia a dia de cada indivíduo. Então, quando você percebe que tem uma necessidade um pouco maior, seja no mecanismo preventivo ou então em tratamento de alguma doença específica, a ideia de pensar na energia ligada à mitocôndria, ligada à coenzima Q10, é um ponto absolutamente importante nessa história. De novo, sinergia, pensar em outros ingredientes. Então, o paciente ele pode estar fazendo uso de vários outros tratamentos, já usar algumas vitaminas e minerais, tá? Mas não deixe de lembrar dessa camisa 10 tão importante, né? Então, coenzima Q10 eu realmente uso há muito tempo, tenho uma boa experiência com isso. Estou feliz com o uso agora de uma nova molécula, uma molécula que permite uma biodisponibilidade maior. Então, eu tenho um sucesso maior. Então, como é um momento inicial dessa droga no mercado, dessa molécula no mercado, acho que a gente vai aprender muito sobre isso, tá? Sobre as doses ideais, nós vamos aprender muito sobre a utilização, mas eu tenho bastante segurança, Pablo, Cláudia, Fagron, os amigos que estão nos assistindo, que trabalhar nessa linha é sucesso, garantir sucesso e energia para os pacientes. Excelente. Cláudia, falamos de tudo? Falamos de tudo. Concluímos a pauta. Muito bem. Eu queria agradecer mais uma vez o nosso papo, né, doutor? A gente conversa bastante, a gente tem aí o nosso dia a dia com bastante interação. A Cláudia também, mais uma vez, aí a gente conseguiu. Fiquei muito feliz e satisfeito. Achei que a gente teve uma boa conversa dentro de um nível muito, muito importante, né, para a gente poder debater. E as pessoas encontram, né, além de agradecer a presença de vocês, o pessoal pode saber mais do Maxolve pelo site que eu disse, né, o www.maxolve.com.br. Pode encontrar a Fagron também nas redes sociais, @Fagron Brasil. E como que as pessoas te encontram, doutor? Porque você faz um trabalho muito, muito bacana dentro da medicina integrativa, e como que as pessoas podem te acompanhar e te ver? Você tem o seu @ para compartilhar com a gente? Sim, também por redes sociais, né? Lá não estou como Dr. Fábio dos Santos, né? Lá eu estou como @doutor, escreve doutor mesmo, doutor estilo de vida. Então, @doutor estilo de vida. E em breve a gente pretende voltar com vocês, trazendo inclusive resultados de um possível estudo, né? A gente está nesse momento discutindo um estudo para o pós-Covid, né? Então, utilização do Maxolve em pós-Covid, especificamente falando sobre fadiga. Espero que esse estudo realmente vá para frente e a gente consiga bons resultados para compartilhar com todos e bacana. Dividir ciência. Com certeza, é nosso desejo. Obrigada mais uma vez, Dr. Fábio. É sempre muito bom conversar contigo, sempre traz muitas informações relevantes, traz conhecimento para os colegas, para os farmacêuticos, prescritores e para o público em geral que está nos assistindo. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio com um novo encontro e novos papos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.